Olá, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Icon e Lucas, pelo convite e a oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar juntos, o webinar A Evolução Estratégica na Gestão de Endpoints e Segurança. Eu sou a Daniela Ferrato, sou Account Executive aqui na Action One e eu estou acompanhada do Lucas Feitosa, especialista técnico na Icon. No bate-papo de hoje, vamos explorar um pouco como que as organizações podem elevar aí a estratégia de segurança com uma gestão moderna de endpoints com a console da Action One. Antes de começarmos aqui a nossa agenda, daremos início com uma visão geral da Action One, assim como uma visão geral também da Icon. Em seguida, falaremos sobre a nossa parceria, na qual estamos muito animados em dar início. E logo depois o Lucas fará uma demonstração da plataforma. Lembrando que no final teremos tempo para perguntas. E aí no chat, onde vocês deram um boa tarde, é onde a gente vai estar lendo as perguntas de vocês, ok? A Action One foi fundada em 2018, em Houston, no Texas. Hoje nós temos mais de 10 mil clientes ativos globalmente. Nos últimos anos, temos crescido bastante. Crescemos 327% em 2024 e projetamos mais 150% agora no ano de 2025. Além disso, temos recebido vários reconhecimentos importantes no mercado. Um deles foi destaque especial, onde fomos reconhecidos como empresa privada de software que mais cresce nos Estados Unidos, ocupando aí o primeiro lugar na lista Inc. 5000. Acreditamos que esse resultado, esses reconhecimentos, ele realmente reforçam o nosso compromisso com a inovação e a excelência. Para que vocês conheçam nossos fundadores, a empresa é liderada pelos fundadores Alex Wolff e Mike Walters. Eles são veteranos aí no setor de cibersegurança e também responsáveis pela criação da Netrix, que inclusive é uma parceira bem forte também da Icon. Essa experiência foi fundamental para desenvolver uma plataforma realmente moderna e eficiente. Mas afinal de contas, o que é a Action One? Nossa solução traz para vocês um gerenciamento de patches que simplesmente funciona. Inclusive, esse é o nosso slogan: simplesmente funciona. A Action One ela é pioneira em gestão autônoma de endpoints. É uma plataforma escalável, segura, totalmente em nuvem, além de não exigir VPN. O nosso patching ele é super simples, confiável e rápido. E a configuração ela leva apenas 5 minutos. Além disso, nós oferecemos até 200 endpoints gratuitos para sempre. E o melhor, sem limites de funcionalidade. Na jornada de autonomia de endpoints, nós entregamos autonomia real na gestão de endpoints, onde haverá descoberta automática de ativos, avaliação de vulnerabilidades e priorização de remediações baseada em risco, implantação de patching automatizado, gerenciamento orientado por políticas e também o monitoramento contínuo de conformidade. Tudo isso acontece em tempo real. Nós contamos com recursos técnicos que fazem muita diferença. O patching unificado para Windows, macOS e acabamos de lançar também o agente para Linux, além de software de terceiros. A gestão e remediação automática de vulnerabilidades, uma distribuição peer-to-peer, reduzindo o uso de banda e acelerando updates. Temos também nosso repositório de software seguro, sustentado pela Action One de forma privada, com um time interno dedicado apenas para isso, e com 99% de cobertura de patches aí para a maioria dos ambientes empresariais. Temos a visibilidade instantânea de vulnerabilidades com o nosso dashboard, que é em tempo real, e integrações com Active Directory, Okta, Google API e também podendo fazer através de scripts PowerShell.
Falando um pouquinho sobre segurança e conformidade, a Action One tem segurança no seu DNA. Sendo assim, a plataforma segue alguns padrões rigorosos de segurança. Nós temos MFA obrigatório, nós temos single sign-on, uma criptografia super forte, recursos como Patch Assurance e varredura de malware, e também somos certificados ISO 27001, SOC 2 tipo 2, entre outros. Além disso, a nossa infraestrutura em AWS segue padrões de conformidade também, com FedRAMP, GDPR e RIPA. Para que também conheçam o nosso parceiro, a Icon, é um hub brasileiro de cybersecurity, que traz soluções inovadoras de maneira prática e acessível. Ela simplifica a jornada técnica e financeira das empresas e atua em áreas como identificação, riscos, dispositivos, SecOps, DevOps. É nossa parceira estratégica no Brasil. Eu quero agradecer novamente a participação de todos que chegaram e estão chegando. Quero agradecer, ao Lucas também por estar aqui comigo e vou passar a bola para ele agora, para que ele possa fazer uma demonstração prática aí de como a Action One funciona. E lembrando mais uma vez que no final a gente vai estar disponível para perguntas e respostas aí para vocês. Tá bom? Lucas, é com você. É isso aí, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo certo por aí? Legal. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que tiraram um tempinho nessa tarde aí de quinta-feira para estar aqui com a gente, para estar me ouvindo falar, ouvindo a Daniela. Eu queria agradecer também a Action One, a Daniela por estar aqui presente, pela oportunidade. E sem mais delongas, vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de segurança, vamos falar de Action One. Show de bola. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Tudo certo. Muito bom. Bem, isso aqui é o Action One, pessoal. Essa aqui é a telinha de dashboard, a tela inicial do Action One. E, claro, nós temos aqui uma série de informações já, mas antes disso eu vou dar um passinho atrás, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a instalação de um agente, quais agentes a gente tem disponíveis hoje. E para isso a gente dá uma olhadinha aqui em cima na parte de Install Agents. Clicando aqui, ele vai mostrar para a gente as informações. Hoje nós temos Windows, Mac e Linux, sendo o Windows um pacote MSI, um Microsoft Installation, que pode ser distribuído aí através de qualquer distribuidor de pacote que vocês tiverem, através de GPO, ou, se necessário, a gente tem também a parte de um CMD, se quiser rodar o CMD. Eu tenho aqui um distribuidor, na verdade, uma parte de gerenciamento, mas eu não tenho necessariamente um distribuidor. Eu consigo rodar um PowerShell lá, um CMD e tal, não tem problema. A gente tem aqui um pacote CMD para utilizar lá para fazer instalação também, um link se for fazer direto. No caso do Mac, SH ou PKG e Linux, acabou de sair do forno. Esse aqui foi integrado ontem no console. Nós temos por hora disponível Ubuntu e Debian, mas a ideia é que até o fim do mês nós já tenhamos outras distros aqui disponíveis. Tá bom? Fazendo a instalação desse cara, pacotinho tranquilo, baixo, instalo sem problemas, em até 5 minutos, no mais, sim, 3 minutinhos por aí, ele deve já estar aparecendo aqui para gente nos endpoints, e aqui que a gente já começa a brincar, é aqui que a gente começa a ter um pouco mais de informação sobre o que está entrando no nosso console, o que a gente vai precisar fazer primeiro. Bem, primeiro eu tenho o nome do dispositivo, eu tenho o usuário que está logado naquele dispositivo naquele momento, tenho o status dele, tenho aqui se ele precisa de um reboot ou não, qual que é o grupo que ele se encontra, eu consigo criar grupos aqui dentro do Action One para estar facilitando um pouco a gestão do meu ambiente, qual que é o sistema operacional, e isso aqui é o que mais importa para a gente no momento, que é a parte de missing updates e de vulnerabilities. Então eu consigo ver, por exemplo, que esse center aqui, é o nosso ambiente de teste, ele tem um missing update que é crítico e 45 não críticos, assim como uma vulnerabilidade crítica e 73 não críticas. Aqui também eu consigo fazer, só para dar uma pinceladinha, tá? Para não deixar em branco. Consigo fazer o reboot desse cara, eu consigo rodar um script, eu consigo fazer acesso remoto totalmente via browser, tá? Via SSL, tudo certinho, tudo criptografado, sem problema nenhum. Se alguém um dia precisar entrar em contato, preciso de um ajudinho, um helpdesk e tudo mais, consigo acessar via remote desktop e auxiliar lá o pessoal. Mas, enfim, é basicamente assim que funciona.
voltando para essa parte de vulnerabilidade aqui, como que eu consigo estar de fato mantendo o meu ambiente seguro? O que que eu preciso saber? E aí eu levo vocês para a guia de dashboard. Aqui a gente vai ter o overview. Então, quantos endpoints eu tenho no meu ambiente hoje, quantos softwares instalados, quantas vulnerabilidades, quantos missing updates. Lembrando que tudo aqui é vivo, tá? Essa tela aqui é completamente viva. Eu posso clicar em qualquer um desses itens para que me traga mais informações sobre. No Endpoint Summary, quantos endpoints foram vistos nos últimos 7 dias? Então, todos os meus endpoints foram vistos, né? Ou seja, no caso, eles reportaram aqui para a console nos últimos 7 dias. Se eu tiver, obviamente, algum software, algum endpoint que não reportou para cá entre 8 e 30 dias, eu consigo ver, enfim, essa é uma visibilidade um pouco mais de, olha, quem que tá ligado, quem que não tá ligado, se o pessoal tá, consigo ter uma visão até de quem tá de férias, né, obviamente, pessoal que tá mais de 31 dias fora aí e tal, se eu tenho que tomar alguma ação, se eu não tenho, tudo isso a gente consegue ver por aqui, a parte de Endpoint Summary. E aqui embaixo, a parte dos deadlines, né? Tanto de remediação, quanto de remediação, tanto de vulnerabilidade, quanto de update. Então, eu tenho aqui, primeiro, informações dos dias, né? Quantos dias eu teria, baseado no SLA da própria ferramenta, mas claro que você consegue também estar editando. Isso aqui é só para que a gente né? A gente não se perca aqui. Então, vamos supor, tenho aqui, daqui 8, 30 dias, eu tenho algumas vulnerabilidades high aqui que vão caindo, obviamente, até chegar aqui na guia de overdue. De novo, isso aqui é só um SLA para que a gente não se perca, para que a gente consiga manter nossa gestão de patch, gestão de vulnerabilidade cada vez mais efetiva. Tudo isso eu consigo editar também, tá? Eu posso clicar nessa engrenagemzinha aqui e eu não quero resolver o que for crítico em 7 dias. Eu quero resolver o que for crítico em 3 dias. Clico aqui, clico em Save e tudo isso aqui vai ser alterado, assim como a parte de baixo também. Então tem uma legendinha aqui para ajudar a gente. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o quão simples é, de fato, manter o nosso ambiente seguro. Então eu vou pegar aqui, na parte de update, tudo que é importante. Então tem um deadline aqui, esses caras já passaram, né? Vamos dizer que eles venceram, e tudo que é importante aqui nós temos 50 updates para aplicar. Se eu clico sobre ele, ele vai me levar já para a parte de update approval, que é geralmente onde nós fazemos a aprovação daqueles updates. Então eu tenho acesso a todos aqueles updates que já venceram, aqueles 50 updates, para quais máquinas a gente vai estar falando, né? Quais, no caso, quais as instalações, em quais máquinas tem essa vulnerabilidade, quais são as vulnerabilidades atreladas a ela, qual que é a versão daquele patch, qual que é o nome do patch, o status, e assim sucessivamente. Legal. Tem essa visibilidade, o que que eu faço para aplicar? O que que eu faço para corrigir esse problema? Posso marcar todos esses caras aqui, ou, claro, né? Vai de acordo com o seu ambiente, marcar o que você gostaria de fazer a instalação. Clico aqui em Install Now. Aqui ele já leva a gente para uma guia de configuração da ferramenta, guia de configuração da instalação desse patch, né? Da correção dessa vulnerabilidade. Então, legal. Eu tenho aqui algumas possibilidades, tá? Eu posso aplicar todos os patches, eu posso criar um filtro. Então, por exemplo, existe aqui um patch que eu gostaria de manter sempre atualizado no meu ambiente. Eu marco aqui, crio o filtro, né? Adiciono o filtro aqui, o filtro baseado em nome, por exemplo. Posso colocar um nome, como ele disse ali próprio. Vou colocar tudo que tem a ver com Java aqui, por exemplo, e esse cara vai incluir tudo que tem a ver com Java nessa janela especificamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui para os somente selecionados, vai puxar todos aqueles caras. Se eu quiser excluir algum patch de última hora aqui, que eu defini não querer atualizar, posso fazer exclusão por aqui também, não tem problema nenhum. E aí, tendo tudo certinho, tudo no local, eu consigo ver aqui embaixo a parte de reboot. Nós sabemos que para instalação de alguns packs, o reboot é necessário. Tá? Então, eu consigo, o Action One ele permite que nós façamos isso de duas formas. Ou que a gente não reboot de jeito nenhum o endpoint, ou que nós façamos o reboot de forma automática, se necessário. E aí eu tenho mais uma opção. Posso mostrar uma mensagem no endpoint, ou posso não mostrar a mensagem no endpoint. Nesse caso aqui, eu não estaria mostrando nada, só ia fazer o reboot. Posso marcar a caixinha, e aí eu escrevo uma mensagenzinha aqui que vai aparecer no endpoint do usuário, falando, olha, seu computador será reiniciado, por favor, salvar seu trabalho. Eu posso editar isso aqui, claro. E depois de quanto tempo vai ser reiniciado o dispositivo? Aí você que manda. Quanto tempo? Podemos fazer em minutos, horas ou dias. Nesse caso, 2 dias depois da mensagem aparecer no dispositivo, o dispositivo vai ser reiniciado. Basicamente assim que funciona, tá? E essa caixinha aqui é basicamente
tornar o Action One o responsável pelas atualizações no seu ambiente. Então, ele tira isso da mão do próprio Windows, do Windows Update, e coloca isso na mão do Action One. Claro que vocês conseguem ver aqui que ele também trabalha com software de terceiro e tudo mais, né? Acho que é um ponto diferente aí seria o Windows Update, que majoritariamente faz a atualização de Windows. Estando tudo certo aqui, posso clicar em Next Step, selecionar os endpoints que vão fazer parte dessa tarefa. Nesse caso, todos os que são aplicáveis, ou seja, todos aqueles que detêm alguma vulnerabilidade que eu selecionei, alguma falta, né, falta de algum patch daqueles que eu selecionei vão estar por aqui, ou eu posso selecionar um endpoint. Posso selecionar um endpoint qualquer, por exemplo, o pickup. Legal, coloco aqui, ele vai marcar todos que são aplicáveis, mais o pickup. Se eu quiser apagar um também, mesma situação, clico aqui no lixinho e tudo certo. Clico em Next, e é aqui que a gente manda na parte de automação de fato da ferramenta. Quando eu gostaria que essa tarefa fosse executada? Posso executar exatamente agora. Eu posso especificar um horário, hoje ainda, ou, né? Posso selecionar até quantas horas, daqui quantas horas eu gostaria, ou a cada quantas horas eu gostaria que essa tarefa acontecesse. Olha, eu gostaria que acontecesse a cada 72 horas. Então, essa tarefa, da forma como você configurou, vai ocorrer a cada 72 horas, iniciando dia 11 de 12 de 2025, às 3h34. Basicamente assim funciona. Posso ser semanal também, então toda segunda, quarta e sexta. Posso ser mensal, às vezes no primeiro dia, ou no 12º dia, ou a cada, vamos lá, na segunda-feira. Então, toda segunda-feira, ou toda segunda, terça-feira, para não complicar a nossa cabeça aqui, toda segunda, terça-feira, a gente vai estar aplicando essa janela aqui, exatamente esses packs, nessas configurações que nós acabamos de fazer. Então, não esquedular, só criei a tarefa, não sei quando eu vou aplicar ainda, mas eu gostaria de deixar ela já no jeito, posso não esquedular ela por hora. Nesse caso, eu vou rodar exatamente agora, só para vocês verem como é que funciona a parte de histórico aqui da ferramenta também. Isso daqui também, por último, mas não menos importante, claro, fala da referente à parte de janela de manutenção da ferramenta. Por padrão, ele vem com 24 horas, mas o que significa isso? Vamos supor que eu coloque essa janela para acontecer exatamente agora e que algum desses dispositivos que estão presentes, né, na configuração não estejam ligados, não estejam conectados por qualquer motivo que seja. Significa, esses 24 horas aqui, significa que por 24 horas depois do início da tarefa, se aquele dispositivo se reconectar à internet, ele automaticamente já vai entrar na tarefa, já vai fazer parte da tarefa, tá? Então, basicamente assim que funciona. E aí fica a seu critério. Poxa, a gente sabe que quando eu tô atualizando versão de Windows, é um pouquinho mais demorado. Então, vou jogar por umas 8 horas aqui. Mas eu sei que quando eu tô fazendo a atualização de um Java, de uma coisa mais simples, pô, não preciso de todo esse tempo. Então, posso deixar umas 3 horas. Fica a seu critério, tá? Fica totalmente a seu critério. Aqui eu também posso tratar de minutos, horas ou dias. Então, vou deixar aqui em horas, vou deixar aqui 5 horas só para a gente ter uma ideia, mas é basicamente assim que funciona. Então, estou falando da janela de manutenção da ferramenta. Vou dar um finish aqui para a gente ter uma ideia de como é que funciona depois disso. E ele já manda a gente direto para a guia de history aqui. Isso daqui é um drill down. Isso aqui é a informação que ele traz referente àquela tarefa. Todas as máquinas que estão disponíveis, todas as máquinas que estão recebendo as informações, estão recebendo aqueles patches, aquela atualização, junto com uma série de detalhes. Então, nós temos o Start Automation, né, que é a operação que aconteceu, a hora e o dia, o status está sendo executada e os detalhes. Então, ele está esperando o endpoint rodar aquela automação. Daqui a pouquinho, daqui a uns 2 minutinhos, a gente volta para ver qual status vai estar, obviamente, né? Muita coisa vai ter acontecido aqui. E enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a parte de vulnerabilidades, que é essencialmente a mesma coisa no quesito de configuração. Claro, quando a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando geralmente de coisas que tem CVE atrelado e tudo mais. Posso fazer um sort, então, só para vocês terem uma ideia, estava aqui no History, cliquei aqui na parte de vulnerabilidades, ou posso também vir da parte do dashboard, tá? Clico no dashboard, seleciono as vulnerabilidades que são high, que são altas aqui, espera ele carregar um pouquinho, fazer o filtro já pra gente. Depois disso, é somente fazer um sort e começar a instalação. Já só ele carregar aqui, só um minutinho, legal. Posso fazer um sort aqui, vamos tratar primeiro o que é mais crítico, né, para o nosso ambiente. Faço um sort, pego o que é mais complicado, que é 8.8, então temos algumas vulnerabilidades de Office em 2 endpoints especificamente, né? Então cada vulnerabilidade dessa está em 2 endpoints. Se eu quiser saber um pouco mais sobre isso, eu clico em cima da CVE,
quais são os endpoints que estão sendo hoje impactados por essa vulnerabilidade, qual que é o software que está vulnerável e quais são, né, mais detalhes, mais informações sobre aquele software. Então, eu tenho TBCS Score, eu tenho o vetor, eu tenho se é um ransomware ou não, eu tenho o score de exploitabilidade, né? Sempre esqueço essa palavra em português, mas é a possibilidade ou a complexidade de fato explorar esse CVE. Eu tenho o score de impacto, eu tenho a remediation deadline, enfim, uma série de outras informações. E claro, eu tenho links aqui para me ajudar a saber um pouco mais sobre cada um desses CVEs. Se eu clico em um deles, obviamente, vai mandar a gente aqui ou para o NIST ou para o MSRC para saber um pouco mais sobre isso. Então, legal. Vou selecionar aqui somente esse para a gente ter uma ideia. Clico em Start Remediation e aí traz para a gente muito semelhante àquela tela que nós vimos. O que muda aqui é eu tenho algumas possibilidades de como tratar essa vulnerabilidade. Primeiro, posso marcar como update, é simplesmente instalar uma versão mais atual por cima da antiga. Posso desinstalar esse software, então o software que eu identifiquei que não precisa mais no meu ambiente, o pessoal já está na versão mais atual e tudo mais, eu não quero atualizar, eu só quero desinstalar. Posso marcar como desinstalação ou posso marcar como um controle, né, um documento de compensação. O que que significa isso? Eu tenho um software no meu ambiente e ele precisa estar lá naquela versão. A versão é legada, eu entendo isso, todo mundo entende isso. O ideal seria atualizá-lo, mas eu não consigo agora. Meu ambiente não permite que eu faça essa atualização. Então eu clico aqui, marco um controle, uma compensação, um documento de compensação, por assim dizer, e aí eu escrevo lá, eu disserto sobre isso. Olha, é notório, nós sabemos que existe esse software, mas ele precisa estar nessa versão e tudo mais. Enfim, eu descrevo o problema, descrevo como eu gostaria, né, o que seria interessante de deixar explícito para que a gente tenha acesso no futuro e tudo isso fica disponível aqui no próprio Action One, tá? Nesse caso, vou marcar como deploy de update mesmo, só para vocês terem uma ideia que é muito semelhante. Next. Quais endpoints? Todos os endpoints. Não preciso necessariamente me preocupar com isso. Por quê? Vocês vão ver já já. Mas uma vez que eu deixo todos marcados, ele vai varrer os endpoints e vai identificar, olha, eu só tenho dois endpoints com essa vulnerabilidade, os demais não se aplicam. Então, não vou mexer nesses caras. Clico aqui em Next e a parte de Schedule. Eu vou deixar para o Run Now novamente, porque a gente já falou um pouco sobre isso, acho que já está bem clara essa parte. Clico em Finish e novamente a gente pode dar uma olhadinha aqui no History. Agora nós temos duas tarefas. Aqui a diferença. Deixa eu pegar aqui só para a gente ver se já tem alguma coisinha para mostrar. Aí, ó. Isso daqui é o drill down, é a informação que vocês terão em todos os seus dispositivos, todas as vezes que vocês aplicarem um patch. Só para, de novo, trazer a gente para a mesma página, eu criei uma instalação de patch e uma correção de vulnerabilidade. Voltei agora na instalação de patch só para vocês terem uma ideia, dei um tempinho para ele fazer todas as instalações, todas as configurações que forem necessárias, que eram necessárias no caso, para mostrar para vocês a quantidade de informação que ele traz para a gente. O Action One ele não tem costume de deixar a gente no escuro. A ideia dele não é esse. O Action precisa que a gente saiba o que está acontecendo. E a gente também precisa saber o que está acontecendo. Então, vamos lá. Pickup. O que aconteceu? Iniciou a ação, depois um script foi completo, né? Houve sucesso num comando aqui que foi executado. Foi feito o download do Microsoft Office 2016, um KB específico. Foi feito o update de segurança do Microsoft Office, também um KB específico, e houve a instalação do update, um KB também específico. Claro, está rodando, tem muito mais coisa para fazer, mas aqui a gente já consegue ver quantos problemas foram solucionados, né? Então, baixei e instalei. Legal. Então, um KB eu já não preciso me preocupar. Um KB eu já não preciso me preocupar. Tudo isso a gente vai ver na Get Dashboard, uma diferencinha, né, daqui a pouco. Vou mostrar para vocês já já. Mas, só para vocês terem uma ideia, novamente, aqui, mesma situação abrir para vocês terem uma ideia, tá esperando, tal, mas é a mesma, essencialmente a mesma coisa. Está esperando para ele rodar, tá esperando para ele rodar, olha aqui, ó. Que eu acabei de falar para vocês. Lembram que nós tínhamos dois dispositivos que tinham aquela vulnerabilidade. Não lembro agora quais são, mas eu não preciso lembrar. Por quê? Porque os que não forem aplicáveis, os que não precisarem receber aquela informação, aquele patch, no caso, a correção daquela vulnerabilidade, ele vai elencar aqui para gente. Então, não é aplicável a esse sistema. Não é aplicável a esse sistema. Esse aqui já está instalado, então não preciso me preocupar. Agora, o pickup, opa, está iniciando a ação. Então, esse cara tem essa vulnerabilidade. O Eurostar, mesma situação. Está esperando, na verdade, está esperando a automação ocorrer, né? Está esperando dar um start na automação. Gente, é basicamente assim que funciona a aplicação de patch e a aplicação de correção de vulnerabilidade no Action One. Claro, tudo isso eu posso deixar super mais
tranquilo, muito mais automatizado. Posso vir aqui na parte de automação, criar uma nova automação. Isso pode ser um deploy de software, pode ser um deploy de update, pode ser um reboot, pode ser executar um script, posso instalar um software, posso fazer uma série de coisas aqui, mas a gente vai focar especificamente na parte de deploy de update. Clico aqui. Quais são os deploys, os updates que eu gostaria de marcar? Então, vou deixar aqui como todos. E ele mostra para a gente uma informação, na verdade, ele pede para que a gente configure um item que não existia até então, que é essa parte de Update Approval Option. Então, ele dá a opção para a gente de fazer esse update também de algumas formas. Primeiro, eu posso clicar em não precisa de aprovação, pode fazer o deploy de forma automática, sim, por mais que, para um ambiente de teste funciona bem, mas quando a gente está falando de produção é sempre interessante que a gente tome um pouco mais de cuidado quanto a isso. Por quantos dias? Então, por exemplo, quando que o patch saiu? O patch saiu hoje, então eu não quero ter nenhum dia de atraso, eu quero instalá-lo hoje, deixo em zero aqui. Caiu no console, vai ser instalado. Não, preciso de 5 dias pelo menos para eu entender o que caiu, o que está acontecendo, como que eu consigo verificar isso e tudo mais, se aquele patch vai ser instalado, se não vai. Legal, preciso de 5 dias. Então, ok, eu deixo aqui. Essa caixinha fala exatamente do que eu comentei agora há pouco. Se eu marco ela, eu estou aprovando automaticamente todos os patches que caírem no ambiente. De novo, para o ambiente de teste funciona legal. Para o ambiente de produção, talvez não seja legal pensar um pouquinho mais. Como que eu faço esses updates, esses approvals e tudo mais? Eu faço tudo via update approval. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês que eu posso também exigir a aprovação daqueles updates. Caiu um update, indiferente de qual seja, não tem aprovação, eu ainda não aprovei aquele update de forma manual, ele não vai ser instalado. Claro, só para vocês terem uma ideia, todo update que cai para Action One é testado, o pessoal faz pentest, o pessoal instala em todo tipo de máquina que vocês possam imaginar, com todo tipo de programa que vocês possam imaginar, mas a gente entende, a gente sabe que todo ambiente é um ambiente. Então, assim, eles deixam essas opções exatamente por conta disso. Eu quero ter o controle do meu ambiente. Eu entendo que vocês fazem tudo o que vocês fazem e tudo mais, mas eu quero ter o controle. Então, legal, posso fazer a aprovação aqui de forma manual, sem problema nenhum. E uma vez que eu faço a aprovação manual, na próxima janela, no próximo schedule, aquele update que foi autorizado já vai fazer a instalação, já vai ser instalado nas máquinas. Daqui para frente, é tudo muito semelhante, tá? Então, a parte de select endpoint, selecionar os dispositivos e fazer o schedule. Agora, queria mostrar para vocês a parte de update approval. A gente já entrou aqui recentemente, há pouquinho tempo, na verdade, mas é aqui que a gente faz a aprovação dos updates ou não. Então, tem um update específico aqui do Java. Olha, do Java eu não quero que instale no ambiente, então eu clico aqui em decline. Qual que é o escopo? Posso selecionar o escopo. Se eu tiver mais do que um grupo, se eu tiver mais do que, na verdade, uma organização, eu posso muito bem selecionar o escopo para onde eu gostaria de negar aquele pack, aquela atualização. Então, vou negar aqui para o lab, dou um proceed, e aí ele vai fazer, olha, então beleza, esse patch aqui ele não vai ser instalado. Tem um decline, show de bola. A gente pode ver que ele dá uma carregadinha aqui e o patch do Java sumiu, ele não existe mais. Agora, quero aprovar um patch. Eu quero que esses 3 patches aqui, na verdade, essas cumulative update e tal, sejam aplicadas na próxima vez, na próxima janela. Clico aqui em Approve. Qual é o escopo? Legal. Então, eu espero ele fazer a aprovação. Ok, legal, legal, legal. Posso fazer o update now, posso ver a automação, a configuração e tudo mais, ou posso dar um dismiss. Se fizer o update now, ele vai instalar agora, né? Como a gente fez agora há pouco. Então, dou um dismiss aqui. Esses caras também somem, mas eles somem porque eles foram aprovados. Então, na próxima janela, de novo, sendo um pouco até prolixo aqui, na próxima janela, ele vai ser instalado de forma, né, de forma automática, por assim dizer. Legal. Tendo isso, cara, sabendo de automação, sabendo da parte de aprovação, e na verdade eu só preciso saber disso, dessas duas coisas. Eu consigo deixar o meu ambiente rodando eternamente lá, aplicando os patches de forma totalmente automática, sem ter 3, 4, 5, 6 pessoas olhando para o meu ambiente. Então, fazer tudo da forma mais clean possível, né? Claro que isso funciona também, ó, a parte de automação. A gente sabe, como eu comentei agora há pouco, muitos patches precisam de reboot. Eu posso também colocar como é que eu posso dizer? Posso criar uma automação para rebootar também, deixar um pouco mais higiênico. Olha, uma vez por semana eu gostaria de rebootar os meus servers, uma vez por cada 3 dias, por aí, enfim.
Posso fazer também por aqui, eu crio essa automação, mostra aqui a mensagem, depois de quanto tempo essa mensagem que aparecer a mensagem vai ser rebutado. Seleciono um endpoint específico, vou selecionar um aqui para a gente ter uma ideia, qualquer um que seja, dou um next step, faço o schedule desse cara, e aí vou colocar semanalmente, toda sexta-feira às 8 da noite, no meu próprio time zone, né, o TC-3, e esse cara vai ter 3 horas para completar essa tarefa. Dou um finish, e aí a gente já pode ver aqui na parte de automação, que roda segunda, esse cara aqui é uma outra automação, que rodaria segunda, quarta e sexta, uma aplicação de patch, e esse cara aqui rodaria toda sexta-feira às 8 da noite. É basicamente assim que funciona essa parte de automação e tudo mais. Bem simples, né? Bem simples, bem tranquilo. Outra coisa que eu gostaria bastante de mostrar para vocês saírem um pouquinho dessa seara, deixa eu ver até como é que tá, ó. Na verdade foi remediada. Vamos dar uma olhada no dashboard aqui, o que que mudou? Ó, a gente tinha 50, desceu aqui para 37. A gente tinha 88, desceu para 54. Não, funciona, né? É exatamente o slogan deles, né? O Patch That Works. Então, funciona de fato, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é referente à parte de software repository. Nós vimos há pouco na parte de automação que eu posso fazer a instalação de um software de forma automática. Para que isso serve? Imagina que tem a todo momento entrando máquinas, né, no seu ambiente e você precisa que um software específico esteja instalado, né, garantir que ele esteja instalado em toda a máquina. Posso criar uma automação para poder instalar esse software e este software vai provavelmente estar aqui dentro. A maioria dos softwares que nós temos no software repositório, a gente consegue ver aqui, são built-in. O que significa isso? Esses são mantidos pela própria Action One. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada, tá? Eu não preciso me preocupar com atualização, eu não preciso me preocupar com o argumento de instalação, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Com pentest, com segurança, o pessoal já faz isso, eles fazem isso lá. Eu só preciso selecionar e usar. É basicamente assim. Vamos pegar um aqui, vamos pegar o. Eu gosto do Chrome. O Chrome tem bastante versão aqui. Ponto Chrome. Google Chrome. Legal. Seleciono ele ali, espero ele carregar, trazer um pouquinho mais de informação para a gente. E aqui a gente vai ter acesso às versões, a um monte de outras coisinhas. Só aguardar um pouquinho, legal. Essas são todas as versões que nós temos aqui. Na verdade, nós temos 250 versões de Google Chrome aqui. Então, por algum motivo, eu preciso instalar uma versão específica. Eu não posso instalar essa final 110. Eu tenho que instalar 41. Clico aqui no botão, no de Actions, Deploy, entra naquela tarefinha lá, posso fazer a instalação, na verdade, entrar naquela configuração, posso fazer a instalação no dispositivo que eu julgo necessário e tal. Mas tudo isso daqui é mantido pela própria Action One. Eu não preciso me preocupar com nada, é só clicar e utilizar. Posso subir os próprios softwares? Posso, claro que posso, sem problema nenhum. Venho aqui em Software Repository, marco aqui o Add to Repository, coloca o nome, o vendor, a descrição, a qual plataforma vai ser instalado. Eles não adicionaram o Linux aqui ainda, porque, né, foi adicionado ontem o Linux de fato, então até o fim do mês aí muita coisa vai rolar. Mas posso selecionar aqui Windows ou Mac e qual que é o escopo que eu gostaria de trabalhar, se eu tiver mais do que uma organização aqui no meu ambiente. Depois disso, só tem que configurar a versão, só tem que configurar qual que é o argumento de instalação. Se não for um MSI, tem que colocar o argumento de instalação e assim sucessivamente. E aí a diferença entre esses caras é o seguinte: tudo que estiver aqui como custom, vocês vão ver aqui que eu adicionei um pacote recentemente, esse do Python aqui, ó, por exemplo. Tudo que tiver aqui como custom é mantido pela gente, pelo dono do console, né? Então você tem que fazer as atualizações, você tem que procurar a versão e tudo mais. Então tem esse aqui também. Acho que todo momento, todo mês, a Daniela pode me corrigir se eu estiver errado, mas todo mês a Action One ela insere aqui uma série de softwares, tá? Hoje, atualmente, nós estamos com 307, o que é muito interessante, porque bate exatamente com o que eu falei. Uma semana atrás eu estava com 290 e alguma coisa, então já foram adicionados mais softwares aqui. E quanto a tamanho, se você for subir algum pacote, você não precisa se preocupar, porque até 32 gigas por pacote você pode subir lá. Não tem especificidade nenhuma de, olha, você tem 5 gigas para usar, você tem 10 gigas para usar. Negativo, cara. Vai colocando o que você tiver que colocar, o que você precisar colocar. Vamos automatizar, vamos deixar tudo o mais simples possível, mais rápido possível. A gente precisa de agilidade, né? A gente sabe que a equipe de TI é geralmente um pouquinho mais reclusa, um pouquinho mais fechada, é menor, a gente precisa fazer mais com menos sempre, e é para isso que o Action One está aqui. Tanto que eu gostaria de ressaltar mais uma vez, que eles oferecem 200 endpoints.
totalmente gratuitos com todas as funcionalidades que eu mostrei para vocês até agora. Todas. Não, nada muda, nada. Então não tem letra miúda, não tem conversa, não tem contrato, não tem nada tipo que, enfim, é muito, como é que o pessoal fala, quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Mas não, é exatamente isso. 200 endpoints. De graça, totalmente de graça para vocês fazerem o que vocês bem entenderem, para manter o ambiente de vocês o mais seguro possível. Claro que não podia faltar. Eu, que sou técnico, gosto muito dessa parte. PowerShell salva a minha vida o tempo inteiro. Hoje eu não conto nos dedos quantas vezes já usei PowerShell. E aqui no Action One a gente também tem um script library que pode também ser usado numa automação. Tem um script específico que eu tenho que rodar sempre nos meus endpoints. Como que eu faço? Roda via automação. Posso criar os meus scripts aqui. Eles têm uma série de scripts, tá? Só para pegar um aqui especificamente para vocês verem. Pegar remove, remote wipe, que seja qualquer um, só para vocês terem uma ideia. Dou next step, ele mostra aqui qual que é o script para gente, tá? Então ele pede alguns parâmetros de confirmações se houver, e aqui na frente a gente pode até testar, colocar um dispositivo para que a gente consiga fazer o teste desse script especificamente. De novo, tudo que tem built-in é mantido pela própria Action One. Esses caras já fizeram de tudo, eles já testaram em todo o ambiente possível. E o que tiver em custom é seu. Você coloca aqui, não tem problema nenhum. Posso criar meu script, nome, teste, descrição, teste, script. Colo meu script aqui, apago tudo isso daqui, colo meu script, dou next, testo e tá pronto. É isso, pessoal. O Action One é simples assim. Claro que tem um monte mais de informações aqui para mostrar, mas acho que levaria muito tempo. Na verdade, deixa eu até mostrar um pouquinho de relatório para vocês, que eu acho que vocês gostam de ver relatório, né? Então, report, nós temos IT Asset Management, tudo que tem a ver com gerenciamento de assets de TI, tudo que tem a ver com a parte de gerenciamento de patch, tudo que tem a ver com a parte de segurança de endpoint, seja a parte de USB devices, seja a parte de usuários e grupos, toda essa informação ali traz para a gente consolidado num relatório bem bacana. A parte de endpoint configuration também, vulnerability management. Então, posso estar selecionando esses caras aqui, vamos selecionar esse All Critical Vulnerabilities para vocês terem uma ideia. Só esperar aqui, escolher a CVE específica que eu gostaria de ver. Quero ver esse cara aqui. Ah, ele não trouxe nada porque eu não tenho essa vulnerabilidade, não devo ter essa vulnerabilidade. Os documentos de compensação que eu comentei com vocês, tá? Tudo que eu escrevo de compensação, de documento de compensação, ele para aqui. Eu posso extrair essa documentação do né, por que eu tenho que manter aquele software, por exemplo, tal. E aí estão soprando aqui no meu ouvido, na verdade, na minha telinha aqui da frente, que é verdade, tem a parte de organizações também que eu posso criar quantas organizações forem necessárias aqui embaixo. Então, eu gostaria de segregar o meu ambiente o máximo possível. Eu quero ter, legal, imagina, posso fazer uma organização para o RH, uma organização para o administrador. Claro, né? A gente pode expandir isso, use um pouquinho também, pensando um pouquinho mais para frente. Posso colocar ter empresas, né? Enfim, diferentes aqui, mas posso criar uma organização. Tá? Aqui, no meu caso, eu tenho duas: tem um Lab, tem o nosso da Icon aqui. Se eu quiser criar uma também super simples, dou só um nome. E aí, a partir disso, nós vamos ter tudo separado. Se eu migro aqui, por exemplo, que eu estou em Lab, se eu migro aqui para Icon, tudo isso aqui muda, a instalação muda, na verdade, muda, né, daquela forma, né? Tudo que eu instalar vai ser direto para aquela organização. Tá? Então muda nesse aspecto, mas no geral a gente mantém tudo exatamente. É multi-tenant, é totalmente multi-tenant essa ferramenta. Pessoal, acho que é isso. Nós temos alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui no chat. Nós temos alguma coisa? Tem um pessoal que está meio curioso. Acho que não. Por enquanto, não. Bem, se vocês tiverem pergunta, essa é a hora. Se quiserem se aprofundar um pouquinho mais, saber mais de alguma coisa do console, só avisarem. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa em Q&A. Não, também não. Isso. Ok. Acho que é. Bem, pessoal, fico disponível aqui então até às 3 da tarde. Eu vou deixar, acho que a Daniela deve ter mais algumas coisinhas para falar do lado mais Uhum. comercial aí e tudo mais. Algumas coisas mais interessantes para a gente ver. E é isso. Vou deixar minha tela compartilhada por enquanto. Se vocês quiserem ver alguma coisa, vocês me avisam. Suporte em Uhum. português? Sim, com certeza. Estaremos aqui.
Parte de Esse é o... desinstalação de software via script ou gráfica. A desinstalação, deixa eu mostrar até para você aqui. Posso selecionar um estado de software, abrir um cara aqui específico, deixa eu selecionar esse Cloud aqui. Clico em Uninstall Software, vai marcar pra gente. É gráfico, teoricamente é gráfico, tá? E praticamente também. Vai selecionar qual que é o software para desinstalar, qual que é o endpoint e quando você gostaria de fazer. A mesma ideia que eu trouxe há pouco tempo, então é bem por aqui. Cloud, quero desinstalar, em qual endpoint, todos que forem aplicáveis ou somente um endpoint específico. Next, qual que é o schedule para rodar agora, para rodar daqui uma semana? Você que manda, mas é por aqui, não é via script não, tá? Boa tarde, qual a forma de solicitar um teste da plataforma? Essa eu deixo com a Daniela. Ah, ela já mandou Bacana. aqui. Coloquei aqui no chat, pessoal, o link para vocês poderem entrar ali direto do site da Action One. Vocês conseguem iniciar a plataforma de vocês. Vai passar por uma etapa de verificação, que é uma camada de segurança da nossa parte. Mas ela é super simples, assim que finalizar essa verificação, aí vocês têm acesso à console e reforçando o que o Lucas falou, eu falei no comecinho também, até 200 endpoints gratuitos. O que vocês verem na console de funcionalidades técnicas é o que a ferramenta entrega, sem tirar nem pôr, tá? Então, fiquem à vontade, tem esse link que eu coloquei aqui no chat. Eu tenho um QR Code também, deixa eu pôr aqui para o pessoal, enquanto a gente vai fazendo as perguntas. Isso, enquanto isso, acho que tem uma outra para você aqui. Para começar a usar e comercializar, basta estarmos com o parceiro Y, como precisaremos cadastrar primeiro com o parceiro Action One. Para você dar início à sua console, tem que ser diretamente lá no nosso site, nesse link que eu passei. Mas aí, após isso, a gente trabalha em conjunto para que, junto à Action One e Icon, a gente possa estar apresentando para vocês a ferramenta. Da mesma forma que apresentamos aqui, a gente pode fazer uma reunião à parte, né? Para rever especificamente quais são as suas demandas e como que isso se aplicaria no seu ambiente. E aí, a partir de lá, trabalharemos juntos. E o Rafael mandou alguma coisa aqui, parabéns pela apresentação, muito obrigado, valeu. Isso, a gente chama os endpoints. Existem outras vantagens sobre concorrentes, Vicarious, Manage Engine, WatchGuard, por exemplo. Existem battle cards, né, Daniel? Alguns battle cards com Uhum, esses caras aí que a gente pode estar te enviando, o Rafael, para a gente tem acesso ao seu e-mail, né? A gente pode te enviar para você uhum. dar uma olhadinha. E vai ter um pouco mais de informação, acho que até se aprofunda um pouco mais do que eu É. falando aqui agora. Uhum. Normalmente, quando nós somos abordados com essas comparações específicas, a gente leva para uma conversa mais dinâmica ali, de sentar e conversar. Porque da mesma forma que a Action One, por exemplo, acabou de ter um release com novas funcionalidades e um avanço da tecnologia, né? Certamente outros players também estão aí avançando no mercado. Então, é sempre muito dinâmica essa conversa. A gente sabe bem os caminhos aí onde a gente tem um diferencial técnico e comercial. Então, vai ser um prazer poder aprofundar isso com você numa reunião, tá bom? Show. Eu acho que deixa eu compartilhar minha tela com vocês mais uma vez, só para mostrar Claro. como é que Deixa eu só ver funciona aqui. deixa eu ver aqui, esse remote aqui. Dá 15 segundinhos só para ele entrar lá com a gente e é esse cara. Então, eu já tenho um Ctrl Alt Del aqui no canto, é bem fluido, tá? Acho que uma das coisas que mais me chama a atenção desse acesso remoto é que ele é bem fluido. Então, acesso super tranquilo pelo próprio browser. Eu não preciso de um agente, eu não preciso de ter nada disso, tá? Faço o que eu tiver que fazer aqui sem problema. Vou abrir aqui o Chrome, vou fechar o Server Manager, enfim, só para vocês terem uma ideia. E aí é só ver qual que é o dispositivo específico. Não preciso marcar aqui, eu só marco para ter uma noção mesmo. Mas eu venho aqui, Uhum. clico na telinha e ele abre para a gente. Eu tenho algumas configurações para fazer, tá? Geralmente são, por padrão, são 15 segundos. Se ninguém acessar, se ninguém permitir o seu acesso em 15 segundos, ele acessa de forma automática. Mas eu consigo fazer umas configurações aqui também, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Tá? É isso aí. Acrescentando nesse ponto do acesso remoto, Lucas, Uhum. no nosso release que acabou de acontecer aí nessa semana anterior, até então nós tínhamos o acesso remoto focado apenas em Windows, então o acesso remoto para Mac também agora Uhum. foi Ah, liberado. legal, bacana. Isso. E aí, como você mesmo falou, tem essas configurações, né? Se ninguém responder nesses 15, 5, 10 segundos, os segundos que você configurar, o que acontece? Rejeita automaticamente ou aceita Sim, automaticamente? Então, o pessoal tem exatamente. esses dois cenários aí. Exatamente.
tudo Uhum. isso a gente consegue estar vendo através aqui da parte Advanced, tá? Aqui eu consigo Isso. colocar o logo da ferramenta, aqui eu coloquei da Icon especificamente, mas eu consigo mudar Uhum. o logo, consigo colocar a parte de MFA, enfim, até a mensagenzinha do reboot, eu posso colocar um logo, colocar uns negocinhos lá a mais, tal, tudo Uhum. a parte, pela parte de Advanced aqui. Isso aí. E, Lucas, a gente mencionou dos 200 endpoints gratuitos, lembrando que é para sempre, tá? Então, não tem aí os É verdade, asteriscos, como o Lucas verdade, mencionou, começa a cobrar a partir de X tempo, tá? Então, fiquem verdade. tranquilos em relação a isso. É, e como default, a nossa ferramenta tem ali os seus 15 dias de trial. Mas aqui do lado da Action One, inclusive em parceria com a Icon, o pessoal que nos procurar através desse webinar ou através, né, de futuras conversas que a gente venha tendo em conjunto também, a gente vai trazer uma maior flexibilidade em relação a quanto tempo de trial vocês podem ter. Conforme vocês forem criando uma POC, criando ali algum ambiente laboratório, como, né, o Rafael, por exemplo, mencionou ali de poder compartilhar um pouco mais com a gestão dele sobre essa questão de vulnerabilidade. A gente está aqui para apoiar isso. E aí a pergunta é, qual a diferença, né, de ter os 200 free e ter o trial? A diferença é o número de endpoints ali limitado, no qual a gente vai acordar juntos, né, e ver qual que é o seu ambiente, o que você precisa. E aí você também tem acesso ao suporte técnico da própria Action One, junto com a Icon, ali o suporte para a gente poder estar elaborando o seu projeto, construir um ROI, construir aí um cenário para você poder estar levando isso para dentro de casa, tá bom? Então, esse é o nosso intuito aí de apenas os 200 free ou realmente engajar num trial aí com um pouquinho mais de profundidade, tá certo?